E com relação a André Silva, hein, Arthur Quesada? Porque, de repente, aqui começou a pipocar que São Paulo e Vasco estariam duelando pelo André Silva. E até já surgiu a informação mais avançada ainda, o segundo capítulo, de que o São Paulo ganhou a queda de braço porque ele quer jogar no São Paulo. Primeiro, quem é André Silva? E segundo, ele está mesmo vindo para o Brasil, o Arthur Quesada? Pois é, é um atacante português, é um atacante brasileiro de 26 anos, que fez a carreira basicamente em Portugal. Ele tem passagem no Brasil pela base do Internacional, mas, enfim, se estabilizou por aqui. É um jogador bem interessante, viu, André, e que eu, nesse momento, vejo prontinho para dar um salto, como eles dizem aqui em Portugal, para chegar ou num clube maior aqui em Portugal mesmo, ou mesmo retornar ao Brasil e, quem sabe, trabalhar num clube grande brasileiro. Porque ele vem evoluindo muito rapidamente, né? Ele fez boas temporadas no Arouca, foi ali que ele se destacou. O Arouca é um time de médio e pequeno porte aqui em Portugal. Foi contratado pelo Vitória de Guimarães. No Vitória, as pessoas podem não ter essa noção, mas a cobrança é muito grande, porque o Vitória não é um time dentre os grandes, né, que vai brigar pelo título, como o Sporting, Porto e Benfica, mas tem uma torcida muito fervorosa e que cobra bastante. É um clube muito tradicional, um clube histórico aqui em Portugal. Jogar no estádio dos caras, lá no Dom Afonso Henriques, uma dificuldade para os clubes grandes, inclusive por conta dessa torcida, e a torcida costuma ser exigente. E ele caiu nas graças da torcida nessa temporada. Ele tem 13 gols no campeonato, na temporada até aqui, 10 gols no campeonato português, não é o artilheiro, porque o Banza do Braga é o artilheiro nesse momento, mas é um cara que vem se destacando. Características, porque o torcedor do São Paulo e do Vasco não param de me mandar mensagem também nas redes sociais. Ele é um jogador de 1,81 m, 82, se eu não estou enganado. Ele não é aquele centroavantão âncora, tá? Não é aquele cara que vai fazer pivô, enfim, que vai ficar mais móvel, que vai buscar toda hora a bola aérea, enfim. É um jogador mais de mobilidade no ataque. Tanto que no Arouca ele chegou a jogar pelos lados do campo. Pode fazer essa função como um segundo atacante ou até mesmo como um falso ponta, né? Caindo um pouco mais para dentro. Ele está indo muito bem no Vitória, com um jogador português que tem lá, que parece o Jack Grealish, lusitano, que é o Jota Silva. Estão fazendo uma excelente dupla nessa temporada. Parece o Jack Grealish no sentido visual, tá? Não de futebol. Eles estão fazendo uma excelente dupla nessa temporada e os números dele aumentaram muito. Se ele, nas temporadas anteriores, fazia 7, 10 gols por temporada, já está com 13 nessa e, para mim, está pronto para assumir um grande desafio. Jogador que eu gosto muito de assistir, viu? Muito veloz, ataca bem os espaços, e acho que pode ser um tiro certeiro do São Paulo. O ponto é o valor, né, André? Aí depois a torcida tem que entender se vale a pena ou não. 3,8 milhões de euros é o que estão noticiando aqui em Portugal, que o São Paulo vai pagar para o Vitória. Não é um valor tão alto para os padrões europeus, mas eu entendo que se a gente converter em real, pode se tornar um valor mais alto, no sentido de que ninguém conhece o jogador. Mas são esses que às vezes dão certo, né? São esses às vezes que dão certo. A informação do Record, hoje de manhã, é que ele já se despediu hoje do grupo de trabalho, não treinou, se despediu do treinador e que em breve será reforço do São Paulo, que já está fechado com o São Paulo. Eu não consegui confirmar essa informação do nosso lado, mas a verdade é que, pelo que me disseram antes, o negócio estava bem encaminhado pelo desejo do atleta, né? Ele é de Taboão da Serra, André. Então, enfim, quer voltar para o Brasil, já está há muito tempo em Portugal, e ver o São Paulo com bons olhos, São Paulo na frente do Vasco nessa disputa. Você falou 3,8 milhões de euros, né? É. 20 milhões e uns quebrados de reais. Não está muito distante do que andam pagando aqui por jogador no Brasil, não. É que o São Paulo já gastou bastante, né, esses tempos aí. O próprio Rames, né, que eu comentei aqui no início do programa, que de repente numa dessa vai voltar amanhã pro time. E Arthurito! pode jogar só para terminar com o Calheri, né? Porque a torcida do São Paulo pode ficar na dúvida, mas ele veio para ser reserva do Calheri. Como eu falei, já jogou pelos lados do campo. Como os dois são muito móveis, pode encaixar, vai depender muito do trabalho do Carpini. Mas é isso, é um jogador que se adapta também a várias funções ali na frente do ataque. André?
Inclusive, Arthur, só para completar, é porque o Vasco parece muito distante nesse momento, mas a intenção do Vasco era essa, né? Que ele viesse para ser um segundo atacante, para jogar com o Verratti e não no lugar do Verratti. Que poderia substituir o Verratti eventualmente, mas para jogar junto com ele. A ideia do Vasco era essa, talvez seja do São Paulo também. É isso, é isso.